Nós vamos falar hoje, aqui nesse vídeo, sobre o câncer de próstata. Bom, dentro do tema, a gente vai abordar a introdução e o conceito, a etiologia, a origem do câncer, os fatores de risco, os sinais e sintomas, o rastreamento, se tem rastreamento, o diagnóstico e o tratamento. O câncer de próstata é um tumor maligno, um crescimento maligno na glândula prostática. E o que é essa glândula, O que é a próstata? É um órgão presente apenas em pessoas do sexo masculino e é essa bolsinha aí embaixo da bexiga, como a gente consegue ver da imagem, que vai produzir parte do fluido seminal que protege e nutre os espermatozoides. Ela envolve a uretra, que é por onde sai a urina, como a gente também consegue ver na imagem. E esse detalhe é importante porque o crescimento anormal da próstata pode ou não obstruir a uretra e a pessoa pode ter dificuldades a urinar. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum nos homens, ficando atrás somente do câncer de pele, não no melanoma, e também a segunda principal causa de mortes por câncer nos homens, atrás somente do câncer de pulmão. Então, é um câncer muito comum. A gente estima que 1 em cada 8 homens irá desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida, e cerca de 1 em cada 41 homens irá a óbito. Então, apesar de ser a segunda principal causa de morte por câncer, o que é um dado que parece assustador, que é assustador, a gente vê que a grande maioria dos homens não irá a óbito. É um câncer mais comum na terceira idade, a partir da 5ª década de vida, mas a maioria dos casos, mais de 75% dos casos, acontecem em homens acima dos 65 anos. É um tumor que, na maioria das vezes, cresce lentamente, que não vai causar nenhum sintoma e nenhum prejuízo para o homem. Porém, existem tumores que crescem e se espalham para outros órgãos rapidamente. São tumores mais agressivos, com risco de óbito. Bom, a etiologia, a origem do câncer não está claramente elucidada, mas a gente sabe que existe a influência de fatores genéticos na origem da doença. E os fatores de risco incluem a idade avançada, como a gente já citou, acima dos 50 anos, o histórico familiar, como a gente já falou, existe a influência de fatores genéticos, então parentes de primeiro grau com a doença geralmente indicam um fator de risco, a etnia é um fator de risco também, porque é uma doença mais comum em homens negros, a obesidade é um fator de risco principalmente para doenças mais avançadas, um câncer de próstata mais avançado, exposição a agentes cancerígenos, como aminas aromáticas, arsênio, produtos de petróleo, fuligem, e como a pessoa se expõe a isso, São pessoas que trabalham em indústria de alumínio, indústrias químicas, etc. Tabaco também é um agente cancerígeno. Na fase inicial da doença, a grande maioria dos pacientes vai ser assintomática, vai apresentar poucos sinais, talvez apresente alguma alteração no exame de toque retal, mas a maioria dos pacientes vai ser assintomática e vai passar a apresentar sintomas caso a doença avance, em doenças mais avançadas. E dentre esses sintomas, a gente tem dificuldade de urinar, ato urinário fraco, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, então a pessoa faz xixi e sente que não fez tudo, E isso muito por conta do crescimento da próstata, como a gente já falou, como ela comprime, esse crescimento pode comprimir a uretra, E a pessoa tem essa dificuldade de urinar. Sangue na urina, no esperma também. E todos esses são sintomas comuns à hiperplasia prostática benigna, que é outra doença, uma doença benigna, que também tem esses mesmos sintomas. Então, se você tem algum desses sintomas, a primeira coisa que a gente pensa não vai ser necessariamente o câncer de próstata, pode ser uma doença benigna. Outros sintomas também incluem perda de peso e cansaço, por conta de uma anemia que o câncer pode causar. São sintomas comuns a outros tipos de cânceres também. Dor óssea, fraturas no osso ou compressão da coluna são sintomas que ocorrem principalmente quando a doença se espalha para os ossos, que a gente chama de metástase, quando a doença vai para outros lugares. Bom, falando um pouco sobre o rastreamento, Primeiro de tudo, o que é o rastreamento? Bom, rastrear uma determinada doença é pegar toda uma população que tem o maior risco de ter aquela doença. No caso do câncer de mama, por exemplo, a gente pega a população de mulheres acima dos 50 anos de idade, que são o grupo de risco, e realiza exames para detectar a presença dessa doença, mesmo na paciente assintomática, sem nenhum sinal ou sintoma. E isso tem como principal objetivo a gente conseguir realizar um tratamento
precoce, né, um tratamento na fase inicial da doença, em que as chances de cura são maiores. A gente tem do câncer de mama porque é uma doença com muito potencial para se tornar bastante grave e a gente deve tratar os pacientes o quanto antes, porque vai reduzir bastante as taxas de morte. Esse é o objetivo do rastreamento, reduzir as taxas de morte por câncer. No caso do câncer de próstata, a gente não faz esse rastreamento, simplesmente porque a maioria desses pacientes não vai precisar de um tratamento. A gente viu que grande parte dos cânceres de próstata tem crescimento lento, não vão gerar sintomas ou prejuízo para a saúde do homem. Então, tratar essas pessoas assintomáticas ou um sinal, né, sem nenhum achado, fazer uma possível cirurgia para retirar um tumor pode ser mais prejudicial do que simplesmente observar a progressão do tumor com o tempo. Cirurgia não é brincadeira. Então, se a gente não vai tratar esses pacientes porque eles não precisam, porque é melhor dessa maneira, então não vale a pena a gente investir em exames caros para fazer esse rastreamento dos pacientes que não têm sinal ou sintoma. O que a gente faz, então, é uma investigação mais profunda da doença, se o paciente apresentar algum sinal, algum sintoma, alteração do exame de toque retal, que é um exame de rotina, né, um exame barato, que é feito em todos os homens acima dos 50 anos, mas esse exame por si só não é rastreamento. O rastreamento vai envolver mais exames, exames de imagem, exames de sangue, que a gente não faz na rotina do exame masculino. E como a gente faz o diagnóstico, né? Como a gente tem a certeza de que o paciente tem um câncer de próstata? Bom, a gente precisa de vários exames, né? O primeiro deles é a dosagem de PSA. PSA é um antígeno prostático específico, é uma proteína produzida pela próstata, que está presente no sangue, né? Então, é um exame de sangue. E é normal que essa proteína aumente ao longo dos anos, porque a próstata aumenta naturalmente com o passar da idade. Mas se a gente tem um crescimento muito anormal e acelerado da próstata, a gente pode ter um aumento dos valores do PSA. Mas nem sempre isso vai indicar câncer, né? E um PSA baixo, por exemplo, não descarta câncer, e o PSA alto não vai sempre indicar um câncer de próstata. Por isso, a gente precisa de outros exames. O segundo exame é o mais conhecido, né? E é o que a gente faz primeiro, que é o exame de toque retal. Ele é feito com o médico inserindo o indicador no ânus do paciente e percebendo ali se tem alguma alteração na próstata. É um exame que também só vai guiar o nosso diagnóstico, porque um exame aparentemente normal, né, se o médico não acha nenhuma alteração, isso não vai descartar o câncer. Mas quando a gente encontra alguma alteração, é importante que a gente investigue mais de onde ela vem, né? O terceiro exame é o que vai bater o martelo, é o que vai realmente confirmar o diagnóstico, que é a biópsia. A gente retira pedacinhos da próstata para a gente analisar no microscópio e a gente vai observar as células desses pedacinhos, as células cancerígenas, porque às vezes o câncer é muito pequeno, a gente não consegue sentir, não consegue ver, e também é importante para a gente classificar esse câncer, se as células estão mais organizadas, se estão mais bagunçadas, mas isso não é o tema de hoje, a gente não vai aprofundar nisso. A gente também precisa de outros exames, né? Exames de imagem para enxergar mesmo o tumor. Então, a gente pode fazer tomografia, ressonância e cintilografia óssea. Esse último é um exame bem legal para ver se a doença já se espalhou para os ossos. E aprofundando um pouco mais no toque retal, né? Que é um exame muito importante, ele é feito porque a gente consegue examinar a próstata pelo reto, né? Porque ela fica ali bem na frente do reto. Então, a gente consegue sentir a próstata apenas no dedo pelo canal anal do paciente. E aí a gente tenta investigar se existe algum nódulo, algum caroço, algum endurecimento da próstata, que são indicativos de doença prostática. Mesmo que o paciente não tenha sintomas, né, a gente pode ter esses achados no exame de toque retal. E percebam que isso por si só, como eu já falei, não é um rastreamento completo. O toque retal faz parte do exame de rotina do homem e tem que fazer sim. O rastreamento que a gente fala envolve todos aqueles exames de sangue, de imagem, que custam bastante dinheiro, faz na rotina. Mas o toque retal a gente faz, porque custa pouco. E então, caso o paciente apresente alguma alteração, mesmo sem sintomas, a gente investiga mais a possibilidade de câncer de próstata. E para fazer o toque retal, o médico vai utilizar o dedo indicador, que vai estar coberto pela luva lubrificada, e vai inserir pelo ânus do paciente. É um exame rápido e indolor, apesar de ter uma má fama, né, entre alguns homens, mas não precisa disso. É um exame rapidinho,
que as pessoas sentem um pouco, né? Pouco desconforto. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? O paciente se inclina um pouco para frente, o médico com a luva insere o dedo indicador pelo canal anal. Aqui em preto a gente circulou a próstata, né? Para a gente ver que é bem pertinho mesmo do reto, que é onde está o dedo do médico. E aí a gente consegue ter uma boa noção, né? Consegue sentir bem a próstata. Sobre o tratamento, a gente não vai aprofundar muito, mas ele vai depender do tipo de doença do paciente, do tipo de câncer. Se for um câncer mais localizado, se for um câncer que já se espalhou, né, para outros locais, para outros órgãos, ou se é um câncer localizado, mas é um câncer mais avançado, maior, mais difícil de trabalhar. Então, o tratamento vai ser diferente em cada um desses casos. Na doença localizada, a gente pode realizar a cirurgia, né, a radioterapia, ou apenas observar o paciente, caso a gente veja que não é necessário realizar uma cirurgia, que não seria tão benéfico. No caso de doença metastática, né, a gente não faz cirurgia, o câncer já se espalhou para outros órgãos, então a gente realiza o tratamento hormonal. E no caso da doença localizada avançada, a gente pode fazer a radioterapia ou a cirurgia em combinação com o tratamento hormonal. Mas isso é só uma visão geral, vai depender de cada paciente, de cada médico. O importante é que vocês entendam a doença e que sigam o tratamento proposto pelo médico. Então é isso, pessoal. A Liga Acadêmica de Medicina Legal e Patologia da Universidade de Brasília agradece a todos que assistiram a este vídeo e a gente espera vocês na próxima semana universitária.